Olá, eu sou o professor Nelson e falaremos agora sobre a utilização da energia elétrica, a segunda aula. A utilização da energia elétrica, ela se divide em três efeitos. O primeiro seria o efeito térmico, o segundo, um efeito luminoso e o terceiro, um efeito magnético. Então, com a energia elétrica nós podemos trabalhar inúmeros efeitos. Esses três são os três mais relevantes, os mais utilizados dentro da prática da energia elétrica. O efeito térmico é um dos exemplos do efeito térmico. Vocês têm contato com ele todo dia. Aonde que nós usamos isso? Chuveiro. Ele transforma o aquecimento da água para a delícia do nosso banho. Outro exemplo, uma torradeira. É o wafer lá, a maquininha do wafer, que você levanta pela manhã, você já faz o contato com ele. Muitas residências usam aquecer a água com o famoso rabo quente, que seria uma resistência interna, o que leva ao aquecimento. Ou então, das próprias cafeteiras, é o mesmo efeito. Ele usa uma resistência e aquece essa água para que transforme esse no nosso precioso líquido café. Ainda, você existe dentro da sua residência o ferro elétrico. O ferro elétrico acaba transformando uma resistência em cima de uma chapa que leva ao aquecimento para que a gente consiga sair bem engomadinho, bonitinho para a rua. Tá? Ainda, dentro desse mesmo raciocínio, a gente, ao deitar, ao dormir, você liga no verão um aparelhinho que aquece uma resistência para que não temos as visitas dos tão famosos insetos noturnos. São os conhecidos pernilongos. Então, aí é um exemplo. Só que essa gama é imensa. Se formos falar, nós passaremos o dia falando só do efeito térmico. Então, vamos passar para um efeito luminoso aqui. No próprio ambiente que estamos, está sendo usado esse efeito luminoso. Temos a presença de lâmpada. Esse efeito luminoso existe diversos tipos de iluminação. A mais conhecida, que é a lâmpada é um efeito luminoso através de uma resistência. Aquece um filamento e esse filamento dentro de uma lâmpada, ele está no vácuo, não tem presença de ar. Então isso aí encandece e transforma em luz. Esses seriam os primeiros. Nos dias modernos veio lâmpada, vapor de fluorescente. É usado geralmente em residência. Hoje, a maioria das residências, devido à utilização de energia, conservação e economia, usamos outros tipos de lâmpada, que vem a ser vapor de sódio ou vapor de mercúrio. Também utilizado nas nossas ruas. Ainda, em função de iluminação, iluminação de ambiente. Dependendo do tipo de ambiente que você esteja trabalhando, se for num hospital, paciente deitado não pode levar muita luz ao rosto, então é uma luz mais clara, mais branda. Se você estiver dentro de uma sala de aula, você tem que usar um efeito luminoso muito maior, para que saia tudo a contento. Então existe também alguns equipamentos para que seja feita essa medição. Esse equipamento chama-se luxímetro. Então esse equipamento é responsável para medir o lux, é o que vai dar o grau de luminosidade. Da mesma forma, isso é feito em vias públicas. Se você está se transportando de uma cidade a outra, você não tem uma luz ambiente, a luz está na frente ao carro. Quando você entra na cidade, para que não ocorra o ofuscamento, você tem que ter a iluminação elevada, né? Geralmente na entrada de rodovia para perímetro urbano, você vai encontrar essa iluminação em superposte. É dessa forma que se comportamos, em função da iluminação. E daí dentro do perímetro urbano você tem lâmpada, vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico e inúmeros tipos de iluminação. Para cada ambiente, para cada local, você tem uma utilização. Se você tem uma via de grande tráfego, tráfego intenso, você usa um tipo de iluminação. Se você tem uma via, um calçadão que existe só tráfego de transeunte e pedestre, você tem um tipo de iluminação. Todos isso existem normas, através da BNT. E a gente segue essas normas para que seja feita da melhor forma possível. Ainda em iluminação pública,
Nada que venha de iluminação pública pode ser feito de qualquer maneira. Existe potência. Para cada ambiente externo, existem as potências. Então, as nossas lâmpadas se dividem em 70 watts, se for vapor de sódio, 125, 250 e 400. Existe lâmpada com potência maior, mas as mais usadas nas nossas vias públicas são essas potências. E vapor de sódio e vapor de mercúrio, na maioria. E existem algumas coisas em vapor metálico. Tá. As praças, iluminação de praça. A iluminação de praça, hoje no nosso país, as normas são usadas para que elas sejam bem iluminadas. Que a praça é uma área de recreação, então a iluminação ela é rebaixada, a gente chama de iluminação rebaixada e bem iluminada. E visando a segurança, né? Principalmente segurança. Os nossos comandantes e os nossos governantes têm que atender às necessidades das normas, e as normas geralmente é voltado para a segurança. O último efeito, o efeito magnético. Entre os efeitos é o mais usual. Você trabalha com ele na indústria, em hospitais, na área médica, em oficina mecânica, residência, comércio, em toda a área você trabalha com efeito magnético. Dificilmente durante o dia você não tem um contato com o efeito magnético. Simplesmente ao visitar um parente, um colega, a hora que você toca uma campainha, você faz o efeito magnético. Você aciona uma bobina e essa bobina cria um campo magnético que faz com que essa peça atraia ou se retraia, e vindo a fazer o som desejado para que você seja atendido nessa residência. Então esse seria o mais básico. Na área residencial, portões de garagem, portões de acesso, porta, uma série de travas são todas magnéticas. Hoje, o efeito magnético dentro da eletricidade é usado desde os mais simples aos mais complexos. Um exemplo, do portão, a campainha seria numa residência. Trava, efeito magnético trava, em função ele pode trabalhar com contato aberto ou contato fechado. Dentro da iluminação, as iluminações dentro das cidades, elas são feito o efeito magnético em cima de um relé fotoelétrico. Ele trabalha com a intensidade de luz, mais luz ou menos luz. Com o aparecimento do dia, esse contato abre, fazendo com que apague a luz. À noite, esse contato fecha por falta de iluminação, a luz natural do dia, deixa de existir, ele atraca uma bobina e fecha um contato, fica NF, normalmente fechado, faz com que se acione as lâmpadas. Por isso é que você nota que quando você está andando, uma lâmpada está acesa, a outra está apagada, tal, até que escureça totalmente, essas lâmpadas são para que venha todas elas funcionarem a contento. Então, o efeito magnético hoje usado em hospitais você trabalha em hospital, indústria e residência. Então, existe uma gama muito imensa. Ainda em função desse efeito magnético, dentro dos próprios transformadores, nós usamos o efeito magnético em cima de transformadores de distribuição. Você recebe uma tensão inicial em alta tensão, 3 ou 34, passa por uma bobina, criando um efeito magnético e ela é transportada para um outro núcleo, gerando uma tensão mais baixa. Isso a gente consegue fazer com o número de espira no lado primário, um número maior, e no lado secundário, um número menor. Ainda, em cima de motores, é usado o efeito magnético na indústria. O efeito magnético, você joga uma energia dentro de um motor, que faz com que crie um campo magnético e gire um eixo, transformando energia elétrica em energia mecânica. Então, se fôssemos falar de energia magnética também, teríamos uma gama muito imensa e tomaria um tempo muito elevado.